Capítulo 26. No último dia de agosto, voltei a Balinagar e subi a colina atrás da igreja, sem fôlego, com os pulmões pressionados pelo meu abdômen cada vez maior. Meu médico, um velho obstetra em Sligo, disse que a data provável do parto era na primeira semana de janeiro. Na minha primeira consulta, a enfermeira tentou calcular o tempo de gravidez com base no meu último ciclo menstrual. Não podia dizer a ela que foi em meados de janeiro de 1922. Tive que alegar ignorância, embora suspeitasse de que eu estava com cerca de 12 semanas quando voltei ao presente. O primeiro ultrassom confirmou minha estimativa, embora as datas não coincidissem. Viajando no tempo ou não, eu carregaria essa criança por 9 meses e ainda tinha 4 pela frente. Agachei-me na frente da lápide de Declan e passei a mão pela superfície, dizendo olá. O nome de Anne Finnegan ainda estava gravado ao lado dele. Isso não tinha mudado. Arranquei as ervas daninhas do túmulo de Bridget. Não conseguia ter raiva dela em meu coração. Ela estava presa em uma teia de enganos e impossibilidades, e nada disso era culpa dela. Pensou que estivesse protegendo Ewen, protegendo Thomas. Meus olhos continuaram brilhando para a lápide com Smith escrito na base. Estava afastada dos túmulos dos Gallagher, uma fina sombra coberta de líquen. Respirando fundo e confiando que Maeve não estava enganada, quando me disse que Thomas não estava enterrado aqui, aproximei-me e me ajoelhei a seu lado, erguendo o olhar para as palavras escritas na lápide. Anne Smith, 16 de abril de 1922. Amada esposa de Thomas. O túmulo era meu. Não me assustei, nem gritei. Simplesmente me sentei, mal conseguindo respirar. E olhei para o monumento que ele havia erguido para mim. Não era macabro nem assustador. Era um memorial à nossa vida juntos, ao amor que compartilhamos. Testemunhava que eu era, que eu havia sido, que eu sempre seria sua. Ah, Thomas, sussurrei, descansando a cabeça na lápide fria. Chorei, mas as lágrimas eram uma libertação, um alívio, e não fiz nenhuma tentativa de contê-las. Ele não estava em Balinagar. Ele não estava no vento ou na grama. No entanto, me senti mais perto dele do que havia me sentido em meses. O bebê se mexeu dentro de mim e meu estômago revirou em resposta. A nova vida dava testemunho à antiga. Deitei-me na base da lápide conversando com Thomas, do jeito que o sentia conversando comigo por meio de seus diários. Contei a ele sobre a velha Maeve e o jovem Kevin e sobre eu em ter publicado nossas histórias. Contei a ele como o bebê estava crescendo e que eu achava que era menina. Discuti os nomes e as cores para pintar o quarto do bebê. E quando o sol começou a se pôr, me despedi cheia de lágrimas. Enxuguei os olhos e desci a colina novamente. Comecei a ler os diários em pequenas partes, abrindo-os em páginas aleatórias, como Kevin havia feito. Primeiro, li o registro final de Thomas, datado de 3 de julho de 1933, e não consegui ler mais nada por dias. Ewen vai fazer 18 anos na semana que vem. Compramos sua passagem na primavera passada
e tomamos todas as providências para sua hospedagem e alimentação. Ele foi aceito na Faculdade de Medicina de Long Island, embora seja um pouco mais novo que a maioria dos alunos. Comprei uma passagem para mim também, com a intenção de ir com ele. Quero acomodá-lo, ver as ruas pelas quais ele vai andar e os lugares em que estará, para que quando eu pensar nele, possa imaginá-lo em seu novo ambiente. Ele está insistindo em ir sozinho. Ele me lembra Mick, às vezes. Uma vontade de ferro e um coração mole. Prometeu que escreveria, mas nós dois rimos disso. Não vou receber nenhuma carta. De muitas maneiras eu recebi mais do que um pai poderia pedir. Tenho as garantias que Anne me deu. Conheço o padrão de seus dias e o caminho que sua vida tomará. Sei o tipo de homem que ele é e o que ele vai se tornar. As aventuras de Ewen Gallagher estão apenas começando, embora nosso tempo juntos tenha chegado ao fim. Evitei completamente alguns registros e datas. Não conseguiria enfrentar 1922. Não queria ler sobre a morte de Michael. Não consegui salvá-lo. Ou sobre o colapso contínuo da liderança irlandesa de todos os lados. Eu sabia, por minhas pesquisas anteriores, que após a morte de Arthur Griffith e o assassinato de Michael Collins, a balança despencou violentamente, como sempre acontece, e que o governo provisório concedeu poderes especiais ao Exército do Estado Livre. Sob esses poderes especiais, republicanos renomados foram presos e executados, sem apelação, por fuzilamento. Erskine Childers foi o primeiro a ser executado, mas não o último. Em um período de 7 meses, 77 republicanos foram presos e executados pelo Exército do Estado Livre. Em resposta, o exército republicano irlandês começou a matar figuras proeminentes do Estado Livre. O pêndulo balançava para a frente e para trás, deixando a terra chamuscada a cada passada. Passei a maior parte do tempo nos anos de 1923 a 1933, absorvendo cada menção a Ewen. Thomas o amava muito, e seus registros giravam em torno dele. Ele se alegrava com as vitórias de Ewen, tomava para si as preocupações dele e se afligia como um pai. Em um registro, mencionou que flagrara Ewen aos 16 anos beijando Miriam McHugh na clínica e temia que o garoto perdesse o foco nos estudos. Há poucas coisas mais inebriantes do que estar apaixonado e sentir desejo, mas Miriam não é a garota certa para Ewen. E agora não é o momento para ligações românticas. Ewen ficou um pouco chateado quando pedi a ele que conversasse com Miriam em vez de beijá-la. Beijos podem enganar um homem, mas uma conversa profunda dificilmente o faz. Ele zombou e questionou minha experiência. Como você sabe, doutor? Você nunca fala com mulheres. E tenho certeza de que não as beija também, disse ele. Lembrei-o de que eu havia amado uma mulher que era a melhor em conversas e beijos. Uma mulher que havia me arruinado para todas as outras. E eu sabia muito bem do que estava falando. Mencionar Anne sempre deixa eu em contemplativo. Ele não falou quase nada depois disso, mas hoje à noite bateu à porta do meu quarto. Quando abri, ele colocou os braços em volta de mim e me abraçou. Posso dizer que ele estava quase chorando. Então, simplesmente o abracei, até que ele estivesse pronto para soltar. Tive que guardar os diários por alguns dias depois disso.
Porém, encontrava mais conforto neles do que dor. Quando doía muito pensar em Thomas e no garotinho que eu havia deixado, eu folheava as páginas e voltava nos anos, lendo seus triunfos e problemas, suas alegrias e lutas, e observava-os seguir em frente juntos. Achei um registro do dia em que Bridget morreu. Thomas escreveu sobre ela com compaixão e perdão. Eu me senti grata por ela não ter ficado sozinha no final. Li sobre doenças e mortes em Dromahair e sobre novos tratamentos e avanços na medicina. Às vezes o diário de Thomas parecia uma ficha de paciente, detalhando uma miríade de doenças e remédios. Mas ele nunca escrevia sobre política. Era como se tivesse se divorciado totalmente da batalha. O coração patriota de que ele falava nos primeiros anos fora substituído por uma alma apartidária. Algo morreu nele quando Michael foi morto. Ele perdeu a fé na Irlanda. Ou talvez só tenha perdido a fé nos homens. Em um registro de julho de 1927, Thomas mencionou o assassinato de Kevin O'Higgins, o ministro do Interior. O'Higgins fora responsável pela implementação de poderes especiais em 1922, que haviam gerado tanta amargura. O assassinato aconteceu logo após a criação de um novo partido político, o Fianna Fáil, que fora organizado por Eamon de Valera e outros republicanos proeminentes. O sentimento público estava com de Valera. Alguém perguntou a Thomas qual partido ele apoiaria nas próximas eleições. Sua incapacidade de apoiar publicamente qualquer um deles aborreceu muitos candidatos, que buscavam sua aprovação e seu apoio financeiro. A resposta me deixou sem fôlego e reli várias vezes suas palavras. Existem caminhos que inevitavelmente levam ao sofrimento, atos que roubam a alma dos homens, deixando-os vagar eternamente sem ela, tentando encontrar o que perderam. Há muitas almas perdidas na Irlanda por causa de política. Vou resguardar o que sobrou da minha. As primeiras linhas foram as palavras que Eowyn citou na noite em que morreu. A dúvida que eu tinha a respeito do conhecimento de Eowyn sobre os diários, sobre sua compreensão íntima do homem que o criou, havia se dissipado. E ele levou apenas um diário consigo quando saiu de casa, mas leu todos eles. Comprei para Maeve, em Sligo, uma pilha de romances depois da minha consulta médica, além de uma variedade de bolinhos em tons pastel. Apareci sem avisar. Não tinha seu telefone. Ela veio até a porta usando uma blusa azul royal, calça amarela e chinelos com estampa de oncinha. Seu batom fúcsia estava fresco e seu prazer em me ver era genuíno, embora ela fingisse irritação. Demorou bastante, mocinha, repreendeu ela. Tentei andar até Garvad Glebe na semana passada, mas o padre Dornan me arrastou para casa. Ele acha que eu tenho demência. Não entende que sou apenas velha e rude. Seguia para dentro da casa, fechando a porta com o pé enquanto ela tagarelava. Eu também comecei a achar que você era rude, Anne Smith. Não veio me ver quando pedi tão gentilmente. É bolo? Perguntou farejando o ar. Sim, e eu trouxe livros para você também. Lembro de você dizer que gostava mais de livros grandes, aqueles com muitos capítulos. Seus olhos se arregalaram e seu queixo tremeu.
Sim, também me lembro disso. Então não vamos fingir? Se fingirmos, não poderemos falar sobre os velhos tempos. Preciso falar com alguém, Maeve. Eu também, moça, murmurou ela. Eu também. Venha, sente-se. Vou fazer um pouco de chá. Tirei o casaco e arrumei os bolos, um de cada tipo, deixando o restante na caixa para a Maeve beliscar mais tarde. Empilhei os livros novos perto da cadeira de balanço e sentei-me à pequena mesa quando ela voltou com a chaleira e 2 xícaras. Ewen insistia que você não estava morta. Dizia que você estava apenas perdida na água. Todos ficaram preocupados com ele. Então, o Dr. Smith mandou fazer uma lápide e fizemos um pequeno funeral para você, para dar a todos nós um pouco de conforto e paz. O padre Derby queria que seu nome fosse retirado da lápide de Declan Gallagher, mas Thomas insistiu que fosse deixado como estava e se recusou a colocar uma data de nascimento na lápide nova. O doutor era teimoso e era rico. Ele dava muito dinheiro à igreja. Então o padre Derby deixou que ele fizesse como queria. Ewen teve um ataque quando viu o túmulo. Não o confortou nem um pouco ter o nome da mãe em uma lápide. Thomas nem ficou para o funeral. Ele e Ewen foram dar uma longa caminhada e quando voltaram, Ewen ainda chorava. Mas não estava gritando. Pobrezinho. Não sei o que o doutor disse a ele, mas Ewen parou de dizer coisas estúpidas depois disso. Tomei um gole do meu chá e Maeve sorriu para mim por cima da borda da xícara. Não era uma estupidez o que ele estava dizendo, não é mesmo? Não. Thomas não deve ter contado tudo a Ewen, mas deve ter contado alguma coisa. Deve ter dito quem eu era e que ele me veria novamente. Eu tinha esquecido completamente de Anne Smith. Tinha até esquecido do doutor e de Ewen. Já se passaram 70 anos desde a última vez que os vi. Então você apareceu na minha porta e eu comecei a lembrar. Do que você se lembra? Não seja tímida, moça. Não tenho mais 12 anos e você não é a dona desta casa, disse, batendo o pé no chão acarpetado. Eu lembrei de você. Sorri com sua veemência. Era bom ser lembrada. Agora eu quero saber tudo. Quero saber o que aconteceu com você antes e hoje. E não deixe as cenas de beijo de lado, disse ela em voz alta. Enchi novamente minha xícara, dei uma grande mordida em um bolo rosa fosco e contei tudo a ela. Em setembro, acordei com a notícia de que as torres gêmeas haviam caído, que a minha cidade havia sido atacada e assisti à cobertura pela televisão, segurando minha barriga, que crescia a cada dia, protegendo meu filho ainda não nascido, me perguntando se eu havia saído de um turbilhão para entrar em outro. Minha antiga vida, minhas ruas, meu horizonte tinham mudado para sempre, e eu estava grata por eu em não estar mais vivo no Brooklyn para testemunhar isso. Estava grata por eu não estar mais lá para testemunhar isso. Meu coração era incapaz de suportar mais dor. Bárbara ouviu os aviões. Eles sacudiram a agência enquanto passavam por cima, antes de colidirem. E me ligou em estado de alerta, 2 dias depois, repetindo sem parar como estava feliz por eu me encontrar a salvo na Irlanda. O mundo está louco, Anne, louco e de cabeça para baixo, e todos nós estamos agarrados à vida. Eu sabia exatamente o que ela queria dizer, mas meu mundo estava girando havia meses, e o 11 de setembro apenas adicionou mais uma camada de impossibilidade. Isso distraiu Bárbara de sua preocupação comigo, da minha crise de meia-idade,
e só me fez me retirar ainda mais em Garvard Gleb, incapaz de absorver a magnitude de tal evento, incapaz de processar tudo isso. O mundo estava de cabeça para baixo, assim como Bárbara havia dito, mas eu já estava caindo quando ele tombou e já estava acostumada. Desliguei a televisão, implorei à minha cidade que me perdoasse e implorei a Deus que não deixasse que nós, inclusive eu, nos perdêssemos. E segui em frente. Em outubro, encomendei um berço, um trocador e uma cadeira de balanço para combinar com o antigo piso de carvalho. 2 semanas depois, decidi que o chão do quarto do bebê precisava ser acarpetado. A casa podia ter correntes de ar e eu tive visões do meu bebê caindo da cama, direto nas ripas implacáveis. O carpete foi instalado, a mobília montada e as cortinas penduradas, e eu disse a mim mesma que estava pronto. Em novembro, concluí que as paredes verde claras do quarto do bebê ficariam mais bonitas com listras brancas. Listras verdes e brancas combinariam tanto com uma menina quanto com um menino e dariam ao quarto um pouco mais de alegria. Comprei a tinta e os equipamentos. Mas Kevin insistiu que mulheres grávidas não deveriam pintar e confiscou minhas ferramentas. Protestei sem muito vigor, e a barriga enorme zombou das minhas ambições. Eu estava com 32 semanas e não conseguia nem imaginar ficar ainda maior ou mais desconfortável. Mas eu precisava de algo para fazer. Bárbara ligou no início da semana para saber como meu próximo livro estava indo. Tive que confessar que não estava indo a lugar nenhum. Eu tinha uma história para contar, uma história de amor como nenhuma outra, mas não conseguia encarar o final. Minhas palavras eram um emaranhado de agonia e negação, e sempre que eu me sentava para planejar, acabava olhando pela janela, vagando pelas páginas amareladas da minha vida em busca de Thomas. Não havia palavras para as coisas que eu sentia. Havia apenas o subir e o descer da minha respiração, o ritmo constante do meu coração e a dor implacável da separação. Incapaz de pintar e sem vontade de escrever, decidi caminhar. Coloquei um chale rosa de cachemira sobre os ombros. Calcei os pés com botas de cano alto pretas para que não ficassem encharcados quando eu fosse até o lago. Meu cabelo dançava na escuridão, acenando para os galhos nus das árvores trêmulas. Agora não havia necessidade de domá-los. Ninguém se importava se ele pendia até metade das minhas costas e se enrolava em volta do meu rosto. Ninguém olharia 2 vezes para minha legging preta ou desaprovaria a forma como a túnica de algodão abraçava meus seios ou se agarrava à minha barriga de grávida. A praia estava vazia, ninguém iria me ver. A Irlanda fora pega na calmaria úmida de um fim de outono, e a névoa mofada tocava meu rosto e pairava sobre as águas, obscurecendo o céu do mar, as ondas da areia e a silhueta da margem oposta. Fiquei de frente para o lago, deixando o vento bater em meu cabelo, levantando-o e abaixando-o novamente, observando a neblina se transformar em fantasmas e mudar na luz tépida. Eu tinha parado de entrar na água, de remar para longe da costa. A água estava fria e eu tinha um filho em quem pensar, uma vida além da minha. Mas ainda vinha pelo menos uma vez por dia para discutir o meu caso com o vento. O manto de neblina amortecia o ar, e o mundo estava silencioso e escondido. O bater da água e o barulho das minhas botas eram minha única companhia. Então ouvi um assobio.
Parou por um momento e voltou, fraco e distante. O cais de Donnelly estava vazio. Seu negócio estava fechado para a temporada. A luz brilhava de suas janelas e um fio de fumaça subia de sua chaminé, fundindo-se com o céu enevoado, mas nada se movia ao longo da costa. O assobio não vinha da terra, mas da água, como um pescador tolo se escondendo no nevoeiro. O som ficou mais forte, flutuando com a maré, e dei um passo em sua direção, ouvindo o assobiador terminar sua melodia. Gorjeou e parou, e eu fiquei esperando um bis. Como isso não aconteceu, apertei os lábios e terminei a música, o som ofegante, suave e um pouco desafinado. Mas eu reconheci a melodia. Eles não podem esquecer. Eles nunca vão esquecer. O vento e as ondas ainda se lembram dele. Thomas? Eu já havia chamado por ele antes. Tinha gritado seu nome sobre a água, até perder a voz e a esperança. Mas o estava chamando de novo. Thomas! Seu nome pairou precariamente no ar, pesado e desejoso. Depois oscilou e caiu, afundando como uma pedra sob a superfície. O lago sussurrou de volta com lábios líquidos, lentos e suspirantes. Thomas, Thomas, Thomas. A proa apareceu primeiro, entrando e saindo do meu campo de visão. O lago estava brincando de esconde-esconde. E lá ela estava novamente, mais perto. Alguém estava remando com braçadas firmes. O puxar e soltar do remo na água era como um carinho silencioso, e o som do nome dele se tornava o som de sua voz. Condessa, Condessa, Condessa. Então eu o vi. Vi seu cap, seus ombros largos, seu casaco e seus olhos claros. Olhos azuis claros agarrados a mim. Ele disse meu nome em voz baixa, incrédulo, enquanto o pequeno barco vermelho cortava a neblina e deslizava em direção à margem, tão perto que ouvi o remo raspar na areia. Thomas? Então ele ficou de pé, usando o remo como um gondoleiro veneziano, e eu estava afundada até os joelhos na costa rochosa, gritando seu nome. O pequeno barco chegou à costa e ele pisou em terra firme, jogando o remo de lado e tirando o chapéu. Ele o apertava contra o peito, como um pretendente nervoso prestes a pedir alguém em casamento. Seu cabelo escuro agora estava grisalho e havia mais algumas linhas no canto de seus olhos, mas era Thomas. Ele hesitou, os dentes cerrados, o olhar suplicante, como se não soubesse como me cumprimentar. Tentei me levantar, ir até ele, e de repente ele estava lá, me erguendo e me segurando contra si. Nosso filho entre nós, seu rosto enterrado no meu cabelo. Por um momento, nenhum de nós dois falou, nossos pulmões em chamas, e o coração disparado roubando nossas palavras e nossos sentidos. Como foi que eu perdi 11 anos e você não envelheceu nada, disse ele, chorando entre meus cachos,
Sua alegria tingida de tristeza. É meu filho, ou perdi você também? É seu filho e você nunca vai me perder. Jurei, acariciando seu cabelo, tocando seu rosto. Minhas mãos tão delirantes quanto meu coração. Thomas estava enrolado em mim, tão perto que eu sentia cada respiração. Mas não era suficiente. Eu trouxe o rosto dele para perto do meu, com medo de acordar sem ao menos lhe dar um beijo de despedida. Ele era tão real e incrivelmente familiar. O arranhar de sua barba, a pressão de seus lábios, o gosto de sua boca, o salgado de suas lágrimas. Ele me beijou como me beijara a primeira vez e todas as vezes depois disso, entregando-se completamente, sem esconder nada. Mas esse beijo estava temperado com uma longa ausência e uma nova esperança. E a cada segundo que passava, comecei a acreditar em vida após a morte. Você ficou na Irlanda, ele disse, ofegando, os lábios deslizando pela minha bochecha, pelo nariz, até a ponta do queixo, seus dedos embalando meu rosto. Me disseram uma vez que quando alguém vai embora da Irlanda, nunca mais volta. Não pude suportar a ideia de nunca mais voltar. Então eu fiquei. E você ficou com Ewen, eu disse emocionada. Ele assentiu, seus olhos tão cheios e ferozes, que as lágrimas escorriam pelo meu rosto e se acumulavam na palma de suas mãos. Eu fiquei até ele me dizer que era hora de partir. Em 12 de julho de 1933, um dia após o aniversário de 18 anos de Ewen, Thomas desceu o pequeno barco a remo vermelho das vigas no celeiro e arrumou uma pequena mala com uma caixa de moedas de ouro, uma muda de roupa e algumas fotografias. Ele pensou que poderia precisar de algo que tivesse pertencido a mim em 2001, algo que pudesse guiar sua viagem. Colocou no bolso os brincos de diamante que eu havia vendido ao Sr. Kelly. Ele os comprara de volta um dia depois que os penhorei. Ele estava com a urna vazia que havia levado as cinzas de Ewen e sabia os versos que recitei aquele dia no lago, o poema de Yeats que falava de fadas e viagens no vento. Mas Thomas estava convencido de que os diamantes, as cinzas e as palavras sobre fadas não faziam a menor diferença. Quando tudo foi dito e feito, ele simplesmente pegou uma carona até 2001. No momento em que o barco foi devolvido ao lago, ele começou a navegar em direção à casa, passando por entre os anos, cruzando as águas e evocando o nevoeiro. Ewen o assistira desaparecer. Deixamos o barco na costa, o remo na areia e o lago para trás. Thomas tinha os olhos arregalados, mas não estava com medo. Estava com a mala na mão e o cap na cabeça. Eu duvidava de que Thomas tivesse mudado, independentemente da época que ele chamava de casa. Por 11 anos, 2 meses e 26 dias, ele esperara pacientemente. Estava preocupado que eu tivesse ido embora, que ele tivesse que me procurar em um mundo desconhecido, do outro lado do oceano. Ele esperava encontrar um filho ou uma filha já um pouco crescido, se é que nos encontraria. E se o tempo o levasse para um lugar onde ele não gostaria de ir e ele perdesse tudo? Seria a lenda de Nian e Oisin mais uma vez. E mesmo assim, ele veio. 13 de novembro de 2001. Sexta-feira, 9 de novembro de 2001. Foi o dia em que eu cheguei. 11 anos, 2 meses e 26 dias foram condensados
em 134 dias. Os 10 meses de Anne, em 1921, 1922, foram reduzidos a 10 dias quando ela voltou. Tentei desvendar o motivo, mas é como envolver minha mente toda em torno da criação do universo. Passei 10 minutos estudando um brinquedo ontem na loja de departamento Lyons. A loja ainda existe. A expansão e a contração do brinquedo, Anne o chamou de mola maluca, me fizeram pensar no tempo de maneira completamente nova. Talvez o tempo esteja enrolado em círculos cada vez mais amplos, ou apertados, formando camadas e camadas uma depois da outra. Abri os braços o máximo que pude, alongando as espirais da mola, e uni as mãos achatando-a entre as palmas, intrigado. Anne insistiu em comprá-la para mim. Contei a ela minha nova teoria sobre o tempo e os brinquedos ontem à noite, enquanto estávamos deitados em sua cama gloriosa. É enorme, mas dormimos de concha, suas costas em meu peito, sua cabeça abaixo do meu queixo. Não consigo parar de tocá-la e ela sofre da mesma insegurança. Vai demorar um pouco até suportarmos qualquer tipo de separação. Eu estava no banho, tanta água quente saindo a uma velocidade maravilhosa, e ela se juntou a mim depois de alguns minutos, com os olhos tímidos e as bochechas rosadas. Eu fiquei com medo e não quis ficar sozinha, disse. Ela não precisava se explicar ou se desculpar. Sua presença lá me levou a outra descoberta. O chuveiro é maravilhoso por vários motivos, mas aparentemente há um limite para o fornecimento de água quente. A viagem a Sligo me fez admirar Anne ainda mais, se é que isso é possível. Não consigo imaginar o medo e a intimidação que ela deve ter sentido naquela primeira vez, tentando navegar em um mundo novo e com roupas novas, enquanto fingia ser outra pessoa, acostumada àquilo. Acabamos comprando um guarda-roupa que se parece muito com o meu antigo. Capes, camisas brancas e calças não saíram de moda. Suspensórios saíram, coletes também. Mas Anne diz que esse estilo combina comigo e eu posso usar o que quiser. Notei que eu me visto como os idosos. Mas eu sou um idoso, sou ainda mais velho que Maeve, que levou tudo isso de maneira memorável. Fomos visitá-la hoje. Conversamos por horas sobre os anos que perdi e sobre os entes queridos que já se foram. Quando estávamos saindo, eu a abracei e lhe agradeci por ter sido amiga de Anne, tanto agora como antes. Anne vai escrever a nossa história. Perguntei a ela se posso escolher o nome do meu personagem e ela concordou. Ela quer que eu escolha o nome do nosso filho também. Se for menino, será Michael Ewing. Tive mais dificuldade de escolher um nome de menina. Não quero que ela tenha um nome do passado. Ela vai ser uma menina do futuro, como sua mãe. Anne disse que talvez devêssemos chamá-la de Nian. Eu ri. Nian é um dos nomes mais antigos da Irlanda. Nian, a princesa de Tir na Nog, a terra da juventude. Mas talvez combine. Anne é ainda mais bonita do que eu me lembro. Não contei isso a ela. Acho que as mulheres não gostam de comparações, mesmo com seus velhos eus. Seu cabelo está maravilhoso. Ela não faz nenhum esforço para controlá-lo aqui, e ele se enrola em um alegre abandono, da mesma forma como Anne faz amor. Ela ri de sua barriga crescendo e de seus seios inchados, e da forma como anda e não consegue ver os dedos dos pés. Mas tudo o que eu quero fazer é olhar para ela. Vamos para Dublin amanhã cedo. Anne diz que aos poucos vamos ver toda a Irlanda juntos. Reconheço a velha Irlanda sob a nova roupagem. Ela não mudou muito, Éirian. E quando olho para o lago e para as colinas, vejo que não mudou nada.
Dublin pode ser difícil para mim. Voltei lá muito pouco, nos 10 anos após a morte de Mick. Ele me espreitava em cada esquina e eu não tinha vontade nenhuma de ficar lá sem ele. Queria que ele pudesse ver Dublin comigo agora, e me pergunto como seria o mundo se ele tivesse vivido. Vamos visitar seu túmulo em Glasnevin quando terminarmos, e vou contar a ele todas as formas como o mundo mudou para melhor, mesmo na Irlanda. Vou contar a ele que encontrei minha Anne. Gostaria de poder ver seu rosto. Ele sentiu tanto a perda dela. Vou dizer a ele que encontrei minha garota e pedir que fique de olho no meu garoto. Eowyn está muito presente. Ele está no vento. Não consigo explicar, mas não tenho dúvidas de que ele está lá. Anne me mostrou os livros, as aventuras de Eowyn Gallagher, e pude senti-lo ao meu lado, virando as páginas. Então ela me entregou uma caixa repleta de cartas que Eowyn insistiu que ela guardasse. Centenas delas. Anne disse que nunca entendeu porque ele nunca as enviou. Estão datadas e empacotadas por décadas. Muitas são dos primeiros anos. Mas há ao menos 2 de cada ano de sua longa vida, e todas elas estão endereçadas a mim. Ele prometeu que escreveria, e ele escreveu. T.S.